senadora Damares jogou ao vento que alguns pastores que estão envolvidos com o desvio do INSS. E o Silas Malafaia ficou muito bravo. Vamos ver nesse vídeo, eu já venho comentar. Não deixe de se inscrever no canal. Esse comentário aí. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado? Então, vamos à fala dela e depois vem meu desafio. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão. E o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Agora me diga uma coisa, você lembra que eu vou falar o seguinte, que o André Fernandes e o André Valadão estão envolvidos no meio. Isso aí. Vou falar uma coisa pra vocês. Você lembra aquela virada de ano que foi transmitida no SBT pela Lagoinha, André Fernandes, aquela mega estrutura? Então, agora vamos falar uma coisa séria. A Damares está falando, ela colocou na mídia, vou colocar aí para vocês verem, alguns pastores, algumas igrejas alguns líderes religiosos que estão sendo chamados para comparecer CPMI para dar esclarecimento. Agora me diga uma coisa, como nós podemos acreditar no evangelho ou certas denominações que recebem esse tipo de contribuição? Muito pode falar, às vezes não sabia, gente. Nós temos que saber o seguinte: dinheiro oriundo de lugares, esses pastores sabem. A gente não podemos ser ingênuos. Eles entram como lavagem de dinheiro. E esses pastores querem arrecadar dinheiro. Se você não sabe, André Fernandes fez uma mega estrutura pela Lagoinha, virada do ano, foi transmitido. E ele falou antes disso que eles iam fazer uma mega evento. Eu não sou contra pessoas congregarem nas igrejas, não sou contra o evangelho, eu sou contra pessoas que usam o evangelho para ganhar dinheiro, para fazer esse tipo de situação. Se você congrega num lugar, você vê seu pastor, ele é um homem de Deus, um homem que trabalha, um homem que está sempre lutando. Ajude o seu tempo, ajude esses homens de Deus. Porque eu sou contra essas pessoas que levam a palavra a troco de dinheiro. Eles estão preocupados com dinheiro, com mega estrutura, em abrir igreja nos Estados Unidos. Esses homens não vão para a África fazer campo missionário. Enquanto isso, tem aqui na internet, um que eu acompanho aqui no Instagram, que pagam pela liberdade de pessoas que são escravos, eles fazem tijolos, ele arrecada, paga. Se essas pessoas são libertas e têm a chance de trabalhar, se pode sustentar a sua família. Silas Malafaia não está bravo porque jogou um nome. Ele tinha medo do nome dele aparecer, ou alguém, uma igreja que ele tem, pastores que têm recebido esse dinheiro. Ele não está bravo por causa disso. Ele já pregou muito, mas hoje em dia ele está preocupado em arrecadar. Porque ele tem que manter um estilo de vida, ele tem que manter um sistema funcionando, que é o sistema religioso. E ele aqui, ele não veio para querer defender o meio evangélico, não. Ele veio defender um sistema religioso que pega dinheiro público para manter esses templos que são voltados para a arrecadação de dinheiro. E eles não estão preocupados com isso. E ele veio a público falar. Ele põe a cara a tapa. Um homem que xinga, um homem que fala palavrão, um homem que se diz pastor, mas julgam certas outras pessoas. Não é exemplo para ninguém. Sinto muito dizer. Antes poderia ser no começo da sua, mas isso que eu falo, esses pastores começam a crescer, começam a engrandecer no meio gospel,
começam a ver dinheiro e os olhos deles se desviam da fé, da vida das pessoas por causa do dinheiro. Enquanto os pastores começam do nada, até hoje, estão preocupados com a vida missionária, com a vida de pessoas. E às vezes dão aquilo que não tem para suprir as pessoas. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O verdadeiro evangelho não existe. O verdadeiro evangelho é pregado. O verdadeiro evangelho é ajudar as pessoas. Enquanto isso, essas mega churches, esses pastores relevantes, como dizem, estão preocupados em arrecadação. Você acha por que o André Fernandes saiu da Lagoinha? O dívida para trás, e agora ele fez o quê? Abriu um ministério para ele, porque ele tem um nome relevante. Muitas pessoas irão acompanhar ele, muitas pessoas gostam do tipo da ministração dele, de pegar e falar para o ego das pessoas, e ele vai encher tempo. Por quê? Porque ele vai e leva uma palavra boa, e não de confronto espiritual, mas uma palavra boa, para que a pessoa se sinta bem onde ela está, e é sempre vitória. Você vai vencer. Esse ano aqui é igual esses outros pastores que são cultos dizem. O verdadeiro evangelho não está sendo pregado como deveria. A minha luta é essa. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou aqui para denegrir a imagem que esses homens levam do evangelho. O gospel. Vamos falar o gospel. Porque o mundo gospel é um lixo. O mundo gospel há muita trairagem. Ali é um sistema usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para arrecadar dinheiro. Muitos cantores gospel, muitos pastores, muitos homens que vão essas mega churches não têm uma vida coerente com o que eles pregam. Eles dizem, falam aquilo porque eles vivem daquele comércio. Eles são apenas mercadores da fé. Falam, demonstram é uma vida que não vivem, e são homens que querem mostrar uma espiritualidade muito grande. E diante disso nós vemos pessoas afundadas, megas pastores afundados em esquema de lavagem de dinheiro, porque a preocupação deles é somente o dinheiro. Então, a administração do André Fernandes, onde uma pessoa parece que doa um relógio, um BMW, ele fica feliz por aquilo, é Deus, falando que é Deus. Cara, sim, Deus ele trabalha nessas coisas, mas o glamour de riquezas aqui na terra, nós não levaremos para o céu. Se preocupe com almas, com vidas. Isso é a igreja verdadeira, a igreja primitiva, o evangelho de Jesus nos diz. Pessoas estão vivendo daquilo que deveriam dar de graça. Como sempre eu falo, pessoas, pastores que recebem oferta para pregar, não tem problema. A Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. Os pastores que cobram, eu não dou crédito. Pastores que têm valor estipulado para certos lugares, e pastores que cobram e não vão, porque recebem oferta, recebem convite de outros lugares maiores e diminuem onde já tinha fechado. Vocês sabem de quem é. Então, é esse meu pensamento sobre o evangelho de hoje. E nós vimos a profecia da Maranhão, que Deus ia limpar os púlpitos dessas igrejas, seja assembleia, seja qual for. Talvez nós estamos vendo o começo daquilo que ela me falou no começo do ano. Se Deus falou diante da boca dela, muitas coisas virão à tona dentro dessas igrejas. E se você curte o nosso conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Nós temos que levar o verdadeiro evangelho. Agora eu falo para você, se você é cristão, você vê dentro da sua igreja, onde você vai, e seu pastor é um homem ímpio, continue ali, ajude ele, se aproxime dele, para você fortalecer, levando o evangelho verdadeiro de Jesus. Mas se você está num tempo onde há indício de muita arrecadação, indício de preocupação somente com dinheiro, se afasta. Se você não vê obra social nesse tema, se afasta. Esse pastor não está preocupado com vidas, e sim com o recurso financeiro, para que ele possa viver vida de luxo, enquanto os seus fiéis trabalhem para manter um sistema que engloba apenas a vontade do seu pastor e dinheiro. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.